Muito bem, então boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o convite e a oportunidade para estar aqui a representar a Montes e falar um bocadinho do trabalho que a Associação faz. Eu pedia o favor ao António Louro de me avisar se eu me estiver a estender muito, que a apresentação está um bocadinho extensa. A Montes é uma associação de conservação da natureza, uma organização não-governamental sem fins lucrativos e de âmbito nacional, com uma missão muito objetiva e muito específica de produzir biodiversidade, de alguma forma procurar implementar estratégias para criar valor com essa biodiversidade, mas o foco central da Montes, a atividade central da Montes, é gerir terrenos, com objetivos de conservação da natureza. Essa gestão, vou falar já um bocadinho mais de uma forma operacional sobre essa gestão, mas essa gestão nós pretendemos fazê-la com as pessoas, com o envolvimento das pessoas e, acima de tudo, com uma gestão dos processos naturais. Ou seja, a nossa forma de intervir é perceber, entender os processos naturais e perceber como é que nós podemos utilizar esses processos a favor da própria gestão. Esta gestão no terreno só é possível se nós tivermos acesso a propriedades. E neste momento a Montes tem 6 propriedades sob a sua gestão. Uma delas pertence mesmo à Montes, foi comprada com recurso a um crowdfunding. As outras 5 são propriedades que são protocoladas, quase todas com protocolos de gestão há 10 anos. E eu vou muito rapidamente falar de 4 delas e vou incidir sobretudo sobre 2 onde nós temos feito atividades com mais regularidade e temos mais resultados. Esta primeira propriedade em Costa Bacelo é uma propriedade que fica na foz do Rio Paivó e engloba uma margem considerável do Rio Paiva também, tem cerca de 25 hectares e é uma propriedade que está protocolada. A propriedade pertence à Altri, nós temos um protocolo de 10 anos para fazer a gestão desta propriedade. Nesta propriedade praticamente não temos feito nada porque neste momento temos o foco noutras 2 propriedades. Contudo, ela tem um problema, sobretudo, da presença de invasoras, relacionado com a presença de invasoras, neste caso acácias, apesar de ter uma galeria ripícola relativamente estável e consolidada. Nós temos feito pontualmente algumas intervenções com boas práticas de controle de acácias, que vamos recolher a outros projetos que são bons exemplos a nível nacional, nomeadamente através do descasque, e temos tido bastante bons resultados com os descasques. Grande parte dos descasques que fizemos estão a funcionar muito bem e as acácias acabaram por morrer. E apesar de termos uma atividade reduzida nesta propriedade, o que temos feito tem resultado. A propriedade de Vieiro também com cerca de 25 hectares, muito próximo do Rio Paiva, num dos afluentes, que é o Rio Deilão, e apanha praticamente desde a galeria ripícola até à zona mais de montanha, onde os problemas são também, sobretudo, a presença de invasoras. Aqui à esquerda a Áquia, que é uma invasora com a qual ainda não começámos a trabalhar na prática, é uma invasora muito complicada de trabalhar, mas ainda não fizemos muita coisa com ela. Com as acácias, nesta propriedade também ainda não fizemos muita coisa, mas a forma de intervir será muito semelhante ao que temos feito na outra propriedade de Costa Bacelo. Temos ainda uma propriedade com cerca de 3 hectares em Valadares, próximo de São Pedro do Sul, que é o Baldio da Granja. Aqui esta ainda é mais complicada do que as anteriores, porque além de ter acácias, tem um pinhal já mais ou menos estabilizado, tem alguns carvalhos, não tem muita coisa, mas tem alguns, e tem acácia a crescer, e muito recentemente, ano passado, foi alvo de um incêndio que nos deixou com graves problemas de erosão na propriedade. Temos uma propriedade também protocolada, com a herdade do Freixo do Meio, que são cerca de 2 km ao longo de uma linha de água, onde o único problema é praticamente a única coisa que lá existe, que é a cana. Concretamente, nós só temos este protocolo há cerca de 1 ano, ainda não começámos a fazer intervenções nessa propriedade. E agora sim, vou passar às 2 propriedades onde temos feito mais intervenções, e era isto que eu gostava um pouco de deixar aqui, porque a ideia da minha vinda cá é sobretudo mostrar o que a Montes está a fazer, se for possível conseguir convencer alguns de vocês a virem algumas das nossas atividades, porque acima de tudo a Montes, eu estou na Montes há relativamente pouco tempo a trabalhar, embora já seja sócio há muito tempo, mas acho que a Montes é uma excelente oportunidade para aprender, para discutir e para evoluir, porque nós temos um modelo de gestão adaptativo, ou seja, nós fazemos, avaliamos constantemente e redirecionamos de acordo com aquilo que vemos acontecer. Concretamente, Carvalhal de Vermelhas foi a propriedade comprada pela Montes com recurso a um crowdfunding, com cerca de 5,5 hectares. Quando foi comprada era um carvalhal maduro, como podem ver ali,
Entretanto, o que nós estávamos a fazer até ao ano passado era fazer algum controle de combustíveis. Só uma nota para perceber, isto é importante. A Montijo recorre sobretudo aos voluntariados para fazer trabalho, ou seja, nós temos muito poucos recursos e temos que geri-los de uma forma muito eficiente. Mas voltando aqui, algum controle de combustíveis, tentar tornar o carvalhal mais resistente a um possível fogo e eventualmente mais resiliente num cenário pós-fogo, isto controlando combustíveis em cima, dentro do próprio carvalhal, em baixo, em zonas um bocadinho mais fora do carvalhal, mais expostas, onde haviam sobretudo matos. Mais duas fotografias, a de cima também no interior do carvalhal, e em baixo, onde aproveitámos alguns caminhos para fazer essa gestão de combustíveis. Isto passa sobretudo por fazer alguma desramação dos fustes e algum controle de matos. Em 2016, a propriedade ardeu, peço desculpa, 2017 a propriedade ardeu com um fogo descontrolado que veio de fora da propriedade e deixou a propriedade completamente incinerada. Atualmente nós estamos ainda a avaliar o que é que vai acontecer. Começa a aparecer muitos poucos rebentos na copa das árvores, na parte superior. O que temos visto com mais regularidade é sobretudo rebentação de toiça. E ainda estamos neste momento, a propriedade está em stand-by, não estamos a fazer nada, queremos perceber como é que ela vai evoluir para perceber o que é que vamos fazer a seguir. E o Baldio de Carvalhais? O Baldio de Carvalhais é uma propriedade com cerca de 100 hectares, em São Pedro do Sul, que quando passou para a gestão da Montijo era um gestal com 3, 4 metros de altura, completamente impenetrável, e o grande desafio desta propriedade, em primeiro lugar, era conseguir aceder dentro da propriedade para conseguirmos perceber o que é que lá estava e o que é que poderíamos fazer. Além destas dificuldades de acesso, aos poucos, conforme fomos conseguindo entrar, conseguimos perceber que havia muita ausência de propágulos, quase não há regeneração natural e a qualidade do solo é relativamente fraca. Embora temos tido algumas boas surpresas recentemente, mas de uma forma geral são solos bastante esqueléticos, quase não há matéria orgânica acumulada. E tendo identificado esses problemas, criámos para esta propriedade um plano de fogo controlado que está prescrito para cerca de metade da propriedade, dividido em 3 parcelas diferentes, cada uma elas ardem, nós queimámos-las intercaladamente, com períodos de intervalos de cerca de 4 anos. Estes 4 anos são muito baseados naquilo que acreditamos que os carvalhos, ao fim de 4 anos, têm alguma capacidade para resistir a um fogo controlado, e então esta periodicidade de 4 anos. Mas nós fazemos o fogo controlado, sobretudo, para criar oportunidades de gestão, ou seja, para podermos entrar na propriedade, podermos avaliar o que lá está e podermos, mediante o que vemos, aí sim implementar e fazer as nossas ações de gestão. Obviamente, consequentemente, reduzir a intensidade de futuros fogos. Esta propriedade é a única propriedade da Montijo que ainda não ardeu, desde que está nas mãos da Montijo, que ela já ardeu bastantes vezes. Contudo, já teve 2 fogos nos últimos 2 anos que vieram bater à porta da propriedade, um a poente, outro a nascente. Por sorte não entrou dentro da propriedade, então este plano de fogo controlado ajuda-nos também a um dia que o fogo lá chegue, que tenha uma intensidade mais reduzida e que nos permita poupar alguma coisa do que estamos a fazer. Este plano de fogo controlado permite-nos acelerar os processos naturais com a engenharia natural. Nós utilizamos a engenharia natural sobretudo como uma forma de fixar sedimentos e de resolver o problema grave que temos na propriedade de termos solos esqueléticos. Estas técnicas são coisas muito simples que se podem fazer com as giestas que lá estão, através do corte, com giestas ardidas, e aos poucos ir fixando sedimentos. Esta é uma amostra, uma fotografia tirada há cerca de 3 semanas, de solo numa zona onde nós fizemos engenharia natural há cerca de 1 ano atrás. Começámos já a ver alguma deposição de sedimentos e alguma transformação das folhas e da pouca matéria orgânica que vai caindo ali. E temos observado alguns resultados interessantes com isto. Outra coisa que começámos a fazer o ano passado, isto foi uma ideia que nos foi trazida por um estagiário, um aluno estagiário alemão, que tem tido algum sucesso, pelo menos na Alemanha, que são os tabuleiros para gaios. É uma coisa muito simples, consiste em colocar tabuleiros com disponibilização de bolotas para que os gaios possam desempenhar a sua função e ir recolher as bolotas e depois colocá-las no terreno e, no fundo, multiplicar aquilo que nos custaria muito dinheiro a fazer, que basicamente seria andar a fazer plantações ou sementeiras diretas. E lá está, é este princípio que a Montijo utiliza, que é perceber os processos naturais e usá-los a nosso favor.
Recorremos, obviamente, também à sementeira direta, nas áreas de fogo controlado e, preferencialmente, no ano logo após o primeiro fogo controlado, para que as plantas tenham tempo de crescer até ao próximo fogo. Neste caso, foi uma ação com uma empresa. E, em último lugar, as plantações, que é uma coisa que não fazemos com muita regularidade, porque a propriedade tem um acesso muito difícil, é muito difícil, para nós não é possível fazer regas, e é uma propriedade muito exposta, no verão é muito quente, e as plantações têm uma probabilidade de resistirem muito reduzida. Em jeito de balanço, como estava há pouco a dizer, todas as nossas propriedades arderam, exceto o baldio de Carvalhais. O baldio de Carvalhais não ardeu, mas nós estamos a queimá-lo aos poucos para fazer uma gestão ativa. Isto leva-me... Eu, quando entrei na Montes, o Henrique Pereira dos Santos, que é o presidente da associação, disse-me uma coisa que eu, desde que entrei, tenho estado sempre a pensar nisto e que eu acho que faz muito sentido, que é, ele disse-me, Johnny, vai arder, quando arder o que resta. E isto reflete muito a forma de gerir da Montes, porque para nós a opção não é entre arder ou não arder, a opção é entre arder da forma que nós queremos, de uma forma controlada, de forma a não prejudicar o solo, de forma a manter as plantas que lá estão, a regeneração natural, ou então arder de uma forma descontrolada e destruir tudo. E nessa perspectiva, todas as ações que fazemos nas propriedades são com vista a tornar a propriedade mais resiliente, a tornar os fogos menos agressivos quando eles forem a ocorrer e um dia que eles ocorram, a própria propriedade ter capital natural, ter solo, ter disponibilidade de sementes, ter plantas, carvalhos que são capazes de resistir a um fogo de baixa intensidade, para ela depois poder, naturalmente, dar uma resposta num pós-fogo mais rápida e mais eficiente. Por fim, terminava... Restam 3 minutos. Obrigado. Por fim, terminava só com a parte do voluntariado da Montes. Como eu dizia há pouco, nós recorremos muito pouco às assistências externas e às brigadas de sapadores e ao contrato de trabalho pago para fazer ações de gestão na propriedade. Isto não tem a ver, ao contrário do que, de uma forma geral, transparece, porque tem-nos perguntado isto muitas vezes e faz sentido a pergunta, isto não tem a ver com uma questão de custos. Tem a ver com a questão de que nós entendemos que, enquanto Associação de Conservação da Natureza, o voluntariado é uma forma de envolver as pessoas comuns que não têm nem profissionalmente, nem em termos de experiência de vida, contacto com a conservação da natureza, que não têm essa oportunidade de envolver estas pessoas na gestão. Porque acreditamos que estes problemas dos incêndios, das invasoras, do capital natural, do perceber a importância dos valores naturais, só vão ser realmente ter soluções a médio e longo prazo de uma forma sustentável quando toda a gente perceber o que é que eles realmente significam e como é que eles se gerem. Enquanto houver uma distância muito grande entre o público não especializado e os problemas vão ser sempre difíceis de resolver, porque somos só os técnicos e as pessoas que estão próximas deles a tentar resolvê-los. Pronto, isto tudo para falar um bocadinho de voluntariado da Montes. Os nossos voluntariados têm sempre uma perspectiva de terem uma gestão participada, ou seja, há sempre um período de reflexão, seja antes ou depois do voluntariado, e de partilha de ideias, de crítica, porque é a partir daí que nós evoluímos, é da crítica. Obviamente, e isto é inegável, claro que os voluntários ajudam-nos muito a gerir as nossas propriedades e são uma forma, de facto, de nós alcançarmos os nossos objetivos de gestão, aquilo que nós temos para as propriedades, com um grau de eficiência relativamente aceitável. Mas, acima de tudo, o envolvimento na gestão é realmente muito importante para nós. São uma ferramenta de envolver, de motivar e de informar. Aqui uma fotografia e... relativamente também à motivação e à informação, nós tentamos sempre que possível ter quando o público que vem ao voluntariado não é público técnico, tentamos sempre ter alguém que possa fazer uma análise do que está a ser feito e informar, seja na parte da fauna, seja na parte da flora, e ter uma atividade não só de voluntariado em si, mas algumas ações de ciência cidadã, de informação, de sensibilização, para que as pessoas possam sair da atividade a sentir que levaram alguma coisa e que fiquem curiosas, sobretudo, no que é que são os processos naturais, como é que eles são geridos e como é que se pode contribuir para essa gestão a médio e longo prazo. E por fim, aproveitava só a oportunidade, passar os contactos da associação, tem ali o e-mail, consulta também o nosso site, é um blog na realidade, e se tiverem interesse, se acharem por bem, façam-se sócios, porque a Montes, acima de tudo, gosta muito de envolver os sócios e ter um respeito especial pelos sócios e pelos doadores.
E aproveitava ainda para vos convidar, a Montes vai fazer em abril, dia 21 e 22, uma oficina de engenharia natural no Bioparque Florestal de Pisão. Será particularmente interessante porque vem a EcoSalix dar a parte da formação e vai haver um certificado de formação. Acho que é uma oportunidade muito interessante para conhecer o trabalho que nós temos feito em Carvalhais, com o fogo controlado, com estas ações de engenharia natural de retenção de sedimentos e para todos aprendermos e discutirmos um bocadinho o que temos lá feito. Muito obrigado. Muito obrigado.